E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável por fazer a análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal, então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de análise semanal. O que é essa análise semanal, Guilherme? É um quadro que tem aqui na Investimento for You, em que a gente fala sobre os índices setoriais, a gente fala sobre IBOV, dá uma passada nos índices futuros dos Estados Unidos, dá uma passada também para a gente ver o quão forte o dólar está, ou seja, nós vamos analisar o índice do dólar. O que é esse índice do dólar? É um índice que compõe as maiores moedas do mundo, né? E com isso a gente consegue analisar o quão forte o dólar está globalmente, tá? Então isso é muito importante para a economia, principalmente dos países emergentes, tá bom? E isso influencia demais também na nossa bolsa de valores, ok? Bom, vamos falar das ADRs também. Por que falar das ADRs? Porque hoje o mercado lá de fora está funcionando, diferentemente aqui do Brasil. Pelo menos a gente já tem uma expectativa, olhando as ações lá de fora, o que a gente vai ter aqui no nosso pregão de amanhã, tá bom? Bom, iniciando aqui pelo índice setorial, o que nós temos? Nós temos 4 índices. Nós temos o financeiro, nós temos o de consumo, nós temos o de materiais básicos e o imobiliário, né? Bom, o destaque fica para o índice de materiais básicos, né? Uma performance assim, extremamente importante ao longo da semana passada, com 5,24%, né? Vinha dentro de uma consolidação, permanece ainda dentro desta consolidação, mas mostra um pouco mais de força ao longo destas semanas, né? Bom, muitas pessoas não sabem certamente quais são as ações que compõem esse índice. Bom, as ações que compõem esse índice, né, de materiais básicos, quais são, né? Então a gente tem aqui Bradespar, Braskem, Siderurgia Nacional, Duratex, Gerdau Metalúrgica, Klabin, Suzano, Uzi Minas e Vale, né? Eu gostaria de destacar aqui essas duas aqui, ó. Duratex e Siderurgia Nacional. Porque essas duas ações eu fiz uma análise e compartilhei com o pessoal lá do Telegram. Quem entrou teve mais de 5% de gain, acho que em menos de 4 dias, tá? Então, por isso que é importante quando eu falo para você participar do Telegram, porque tem muito conteúdo. E para você acessar o conteúdo do Telegram é muito fácil. Na descrição deste vídeo, você tem o endereço. Então, vai lá, pega o link, instala aí o Telegram no seu celular, ou mesmo no seu computador, e entra lá na comunidade. Tem muito material legal, muita análise técnica. Se você já faz parte do Telegram, deixe seu comentário, deixe seu feedback para que as demais pessoas também vejam esse seu feedback e entendam do que eu estou falando. É extremamente importante isso. Então, ó, CSNA3 e Duratex deu felicidade para o pessoal. Bom, vamos voltar. Então, destaque aqui para o materiais básicos, mais 5% de alta. Vamos ver se a gente consegue performar tão bem quanto performou essa semana. O índice de materiais básicos vindo agora para o financeiro, né? Vamos ver se o financeiro consegue acompanhar esse índice de materiais básicos. Mas o financeiro também foi bem, né? O financeiro performou aí com 3,85% de alta, vinha numa perna de baixa, né? A gente consegue, que eu sempre venho destacando, a gente consegue ver essa formação. Agora, o complicador aqui fica na média de 21, que é justamente aonde o índice veio testar. O importante agora, ao longo dessa semana, é que os bancos performem bem para que o índice consiga ter esta formação, né? Vem aqui, topo, faz esse fundo e que isso daqui seja realmente um fundo, né? Para que tenha essa formação daqui. Ou seja, a gente vai descobrir ao longo dessa semana se isso daqui é um fundinho, né? Uma formação de fundo para ter uma perna de alta. O que eu quero destacar dos bancos é o seguinte: eu fiz um estudo sobre os bancos dos Estados Unidos, os bancos do nosso país, e eu comentei com eles que o nosso banco, além de ter a questão de política, além de ter a questão de Covid, a inadimplência, mas a nossa inadimplência está extremamente estável, está muito boa, está melhor do que os anos passados, ou seja, não estamos com um número alarmante de inadimplência, mas a gente tem uma correlação muito forte com os bancos do exterior. Então, eu até comentei, para que os nossos bancos performassem bem, nós teríamos que ser puxado pelos bancos dos Estados Unidos. E eu fiz essa análise, peguei os 5 maiores bancos dos Estados Unidos e compartilhei com o pessoal do Telegram. E o que eu mostrei dentro dessa análise? Que os bancos dos Estados Unidos eles já estão numa tendência de uma perna de alta
aproximadamente entre 10 e 11 dias. Ou seja, lá eles já estão subindo. E os nossos bancos estão dentro, fizeram um fundo e estão dentro dessa perna de alta agora, mais ou menos há 5, 6 dias. Ou seja, fato, a gente precisa que os bancos lá de fora performem bem para que a gente continue performando bem. Porém, entretanto, essa semana a gente também tem uma questão do estímulo financeiro, que pode partir do governo americano, né? Ou seja, o mercado ele está esperando essa resposta de estímulo, né, econômico vindo por parte do governo americano e, consequentemente, uma vez que a gente tenha aprovado isso lá no Congresso americano, esse estímulo, pode ser que os nossos bancos, né, tanto, lógico, o nacional aqui do Brasil e dos Estados Unidos, comece a performar ainda melhor, né? Então, o mercado está esperando esse estímulo, mas fica o recado da seguinte maneira: é importante a gente observar os bancos lá de fora para a gente entender os nossos bancos daqui também, né? Então, se você faz parte do Telegram, você consegue acompanhar esse meu raciocínio e você entende o que eu estou querendo dizer em relação a essa análise, porque eu compartilhei com todo mundo lá do Telegram, né? Mas ao longo dessa semana, eu tenho observado que os bancos performaram bem, né? Fizeram um fundo, agora estão dentro de uma perna, pode ser que faça uma correção, mas vieram bem. Inclusive, eu fiz até uma análise de YouTube 4, né? Itaú, YouTube 4, e compartilhei com o pessoal lá do Telegram. Então, performou extremamente bem aqui o financeiro. A parte de consumo fechou aí 3,03%. Também vinha dentro de um retângulo, né? Então eu até coloquei retângulo. O que é o retângulo? É uma formação de consolidação que pode explodir para cima, pode explodir para baixo. Então os nossos alvos com retângulo é só você projetar para cima ou para baixo. Então você já tem os seus pontos já de alta, né? Uma vez que você projeta para cima ou para baixo. Sendo para cima, a expectativa é que a pontuação de consumo chegue a 5.698. Se cair, pode vir buscar a região do 4.441. Porém, nessa última semana performou bem, né? Semana retrasada fechou com 2,95% de queda, e na semana que passou agora fechou com 3,03%. Se a gente considerar as 2 semanas, basicamente fechou no 0 a 0, né? A perda que teve na retrasada compensou o ganho dessa semana, então ficou meio que equilibrado a parte de consumo no semanal, ok? A parte imobiliária performou extremamente bem, né? Fez um dojizinho aqui, pode ser que tenha feito um fundo aqui, veio testar a média de 21 agora, assim como o financeiro, a gente precisa observar se consegue fazer a ruptura dessa média de 21, para quê? Para aí sim dar continuidade no movimento de alta, né? Que é extremamente importante. Aqui a gente pode considerar como um fundo, porque esse candle que está, o que eu digo, né? Então vamos lá, vamos explicar aqui que é o fundo, né? Então eu considero como candle 1, candle 2, candle 3, tá? Então o candle 2 aqui, ó, ele fez uma mínima e uma máxima para baixo do candle 1. E o candle 3, ele fez uma máxima superior ao candle 2 e fez uma mínima superior ao candle 2. Então aqui a gente considera como uma formação de fundo, ok? Então este candle daqui, ele conseguiu, deixa eu colocar aqui, ele conseguiu fazer essa formação, confirmar essa formação de fundo, tá? Então a partir desse candle eu tenho uma formação de fundo. Ok? Bom, então para imobiliário, mesma coisa, então a gente tem uma formação de fundo, conseguiu validar essa formação com esse candle. No semanal, espera-se agora a média de 21 ser rompida, para quê? Para ter este alvo daqui, né? Ter esse alvo daqui, desta perna de alta, perna de baixa, para vir buscar fazer um zigue-zague ascendente, pivô de alta, tá? Então, olho também para o imobiliário, e Cyrela, se não me falha a memória, performou extremamente bem ao longo aí desta semana, ok? Bom, agora vamos falar do Ibovespa, né? O que a gente tem para o Ibovespa? Ibovespa, semana agora que fechou com 3,69% de alta. Semana retrasada fechou com 3,08% de baixa, basicamente ficou no 0 a 0 aqui, né? Mas o que a gente tem de ponto importante, né? Com essa alta que teve, a gente ficou dentro do quê?
desta consolidação aqui, né? A gente está dentro desta consolidação ainda. Ponto que a gente consegue observar, ó, que já tiveram alguns testes aqui nessa região no passado. Rompeu, fez um topo. Agora, vem e testa novamente essa mesma região. Então, é uma região importante. Então, aqui seria uma resistência no 97.864. E aqui seria um suporte na casa do 93.611. Então, voltamos para dentro desta consolidação. Tudo bem? No semanal, a média de 21 períodos ainda ela não está nem apontando para cima, nem para baixo, ou seja, no semanal ela começa flat, né? Ou seja, sem uma tendência ainda definida, ok? No diário, o que a gente tem no diário? Ponto a ser destacado. Observem essa linha tracejada. Essa linha tracejada é a linha de expansão de Fibonacci. Ou seja, o alvo de queda é aqui na região 90.885, ok? Porém, nós temos um suporte aqui na casa 93.611. E vejam como esse suporte é extremamente forte. Porque já teve um teste aqui, 2, 3, 4, 5, 6. 6 testes nesta região e não consegue romper. Então, qual que é a mensagem que fica? Que é uma região forte, que é uma região que está vindo ser testada, ou seja, ela está sendo estressada e a ponta vendedora não consegue vencer essa batalha. A ponta compradora vai, bate aqui e empurra para cima. Isso é importante, né? Isso nos dá um sinal um pouco mais forte de que a gente pode ter uma consolidação aqui dentro desta região, mas a probabilidade de romper esta região vai sendo minimizada. Uma vez que a gente não tem uma expectativa grande de rompimento dessa região, qual que é a expectativa? A expectativa é de alta, né? Já que não consegue romper aqui, o papel vai para cima, ok? Qual que é a formação que nós temos aqui? A gente tem deixa eu pegar uma outra linha, a gente tem um topo, tem este fundo testado, tem agora esta região que foi testada, que agora vira esta resistência na casa 97. Pode fazer um teste aqui, ó. A gente tem uma linha aqui, ó. Pode fazer um teste para voltar a subir, né? Então, eu acredito que podemos sim ainda, antes de romper definitivamente a região do 97.810, porque a gente tem um pullbackzinho, né? Tem um pullbackzinho, uma correção natural, para depois voltar a subir. Tudo bem? Então, esse é um tempo gráfico diário. Expectativa para voltar no 90 mil? Nesse momento, eu não vejo uma grande expectativa, tá? Eu não vejo uma grande expectativa porque a gente tem um suporte extremamente forte aqui na casa do 93 mil, tá? Então, a probabilidade maior é que a gente possa ter esse pullback que eu comentei, uma correção para depois voltar a subir, tá? O alvo que eu tenho, eu vou mostrar nos 60 minutos que eu fiz uma projeção de Fibonacci. Média, observe que a média de 21 períodos, ela vem apontando para cima, né? Então, ela faz uma quebra aqui, ó. Ela faz uma quebra aqui e ela faz esse movimento, né? Ela pode até servir como um suporte móvel. Ela pode servir como um suporte móvel ao longo do pregão aí da semana que vem. Tudo bem? Então, a expectativa nesse momento é que a gente retome, né, esse patamar de alta. Pode ficar dentro de uma lateralização aqui? Fato, pode, natural. Mas queda nesse momento eu vejo com uma probabilidade menor do que uma própria subida. Tudo bem? Eu acho que eu fiz essa formação para vocês verem, ó. Topo, fundo, aí a gente tem esse topo, pode vir corrigir para depois fazer esse movimento, ok? Então, nos 60 minutos eu tenho um alvo traçado. Então, mesma coisa, nos 60 minutos a gente consegue ver. Eu acho que até fiz uma análise lá no Telegram sobre esta região daqui, ó, que era uma consolidação, né? Que era um pouquinho de dificuldade para poder subir, porque a gente tinha esta consolidação daqui, a gente tinha esta consolidação e a gente tinha essa consolidação.
E a nossa expectativa é que o ativo ele voltasse a subir, pelo menos para ficar novamente dentro desta consolidação daqui, né? E agora ele vem, eu acho que eu fiz essa análise e mandei lá no Telegram. Agora ele vem e faz o quê? Ele vem e testa, né? Esta resistência 97.864. Agora ele pode formar um pivôzinho de alta, né? Um fundo topo, ele consolida um pouquinho aqui, tem uma média aqui conduzindo o preço diferentemente do semanal, que ainda está acima, mas os 60 minutos ela já passa a ser usada como um suporte, né? Um suporte móvel e pode fazer esse movimento aqui de alta, ok? Considerando que isso daqui pode ser a vir um suporte, desculpa, um fundo, se isso de fato se consolidar como um fundo, a gente já teria um alvo traçado aqui. Esse alvo é na região dos 100.178 mil pontos, tá? Então essa daqui seria a expansão do FIBO. Então eu pego aqui, tenho a cabeça do pivô aqui e projeto para cima. Tá? Projetando para cima, a gente tem este alvo daqui. Porém, entretanto, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que isso daqui seja confirmado como um fundo. O que eu preciso para ser confirmado como um fundo? Eu preciso que abra um candle assim. Ou seja, a máxima superior a este e a mínima superior a este, que foi o que eu comentei, né? Candle 1, Candle 2, Candle 3. Acontecendo isso, aí nós já temos esse alvo projetado para o IBOV. E a gente consegue ver também, ó, fundos ascendentes, né? Ó. Fundo 1, fundo 2, fundo 3. Agora eu espero a formação desse fundo daqui. Tudo bem? Então eu vejo com bons olhos o IBOV aí para ao longo dessa semana, mais assim para uma parte de consolidação ou até mesmo uma perna de alta do que queda. Eu não vejo nesse momento uma possível queda não para vir buscar o 90 mil, tá? Por quê? De novo, por causa do 93 mil. É um suporte extremamente forte, extremamente forte. Bate lá, entra na memória do investidor. Para aqueles que estão vendidos, eles passam a comprar. E para quem um dia já realizou lucro ali, bate nesse suporte, ele abre compra. Então, por isso que não cai. Tudo bem? Então, vamos lá, trocando agora de plataforma, vamos falar do mercado lá de fora. Então, o que a gente tem no mercado lá de fora, né? Então, aqui é o futuro do S&P performando extremamente bem no dia de hoje, né? Observem, ó, dia 12, tá? Dia 12, cadê? Dia 12 de outubro, tá? Exatamente no dia de hoje, ó. Mercado aberto, ok? Então, agora eu mudei de plataforma. Então, hoje, como que esse ativo está, né? Futuro S&P performando aí a mais de 1,90% de alta, né? Então, a gente tem um alvo aí primeiro, que seria uma resistência na casa 35, 3.585, tá vendo? Tá até andando aqui devagarzinho. 3.585 seria o primeiro alvo, porque é uma resistência, ou seja, é o topo histórico aqui dele, né? A gente consegue até reduzir, é o topo histórico, tá? A máxima histórica desse índice. Porém, a gente também tem uma projeção de FIBO. A projeção de FIBO fica na casa do 3.648. Então, seria esses dois alvos. Primeiro a resistência, depois uma projeção de FIBO. Para chegar na projeção, obviamente, tem que fazer o rompimento desta região aqui da resistência, ok? Mas a gente está performando, esse índice está performando extremamente bem lá fora no dia de hoje, tá? Então, enquanto nós estamos aqui, curtindo um feriado de Dia das Crianças, o mercado lá de fora está em funcionamento. E está muito bem, obrigado. Agora nós vamos para Nasdaq, né? O futuro de Nasdaq também extremamente alto, performando acima dos 3% a mais de 3,80%, mesma coisa. Assim como o S&P, a gente tem um alvo aqui de resistência na casa do 12.457 e uma projeção de FIBO na região do 12.508. Basicamente os dois estão juntos aqui, né? Entre a resistência e a projeção, mesma coisa. Um pouco esticado? Verdade, um pouco esticado em comparação, em relação à nossa média, mas tá tudo bem. Aqui é uma questão também só de fazer uma correção, nada muito grave, né? Mas também uma bela de uma alta aí, quase 4%, mas isso é natural, né? Estava precisando também, né? Veio numa perna de alta, fez uma correção, agora é natural que suba, volte,
depois faça uma correção para depois vir estourar essa resistência. Tudo bem? Agora a gente fala do nosso petróleo Brent, né, que eu sempre falo. Esse petróleo ele é negociado lá em Londres e ele é utilizado como referência de preço para os petróleos, inclusive é referência para a Petrobras, tá? Desde 2001, 2002, a Petrobras usa o Brent como referência de preço, tudo bem? Bom, Brent não está performando bem, está perdendo aí mais de 2% no dia de hoje, mercado aberto, tá? Então, já está performando extremamente mal. Também veio, testou uma resistência aqui na casa do 43,51. Após essa resistência, voltou, não conseguiu fazer a ruptura e agora está perdendo mais de 2%, tá? Mas o petróleo está com algumas condições além do gráfico. Então, algumas condições políticas, né? O petróleo ele cai conforme algumas restrições de fornecimento, né? Que estão sendo diminuídas. Teve uma questão também lá da Líbia, né? Que foi devastada por guerra, agora está retomando aí a produção de petróleo. Basicamente, tem um local lá não sei exatamente em qual região que é da Líbia, que conseguem produzir mais de 300 mil barris por dia, né? Teve questão também de greve, se não me falha a memória, lá na Noruega, tá? Teve também a questão no Golfo do México ali, que eles tiveram que parar um pouco de produzir óleo, porque teve um furacão, alguma coisa relacionada a isso, e consequentemente, isso tudo vai afetando o preço, né? Que nem a gente não consegue prever um furacão, né? Então, são coisas assim que afetam o preço e que não era esperado. Agora, uma greve, alguma coisa assim, já é algo, entre aspas, que alguém já sabe e já desconta no preço, né? Que o índice desconta tudo. Inclusive, eu tenho até uma aula sobre isso que eu tenho no canal aqui que eu falo, né? Que é a teoria de Down, tá? Mas, enfim, tudo isso vai virando uma bola de neve, vai impactando, logicamente, o preço do petróleo, tá? E a produção real provavelmente será muito menor nos próximos dias, ok? Com todos esses fatores negativos que estão girando em torno do petróleo. Tudo bem? Isso pode interferir na Petrobras? Pode interferir na Petrobras, né? Então é importante aí quem tá aportado na Petrobras ficar de olho, tá bom? E é importante também acompanhar esse índice. Bom, mudando aqui, vamos falar da nossa força do dólar. Então, é o índice de moeda do dólar americano. Como eu disse, esse índice ele tem uma cestinha. Dentro dessa cestinha tem as maiores moedas globais e esse índice ele mede a força do dólar perante essas moedas, né? Então, isso influencia diretamente em países emergentes, influencia diretamente o Brasil, que é uma questão de dólar. Eu também fiz uma análise fazendo uma comparação entre o Ibov e esse índice no dia 21, ó, quer ver, ó? Dia 21 de setembro, olha essa perna de alta. Dia 21 de setembro, esse índice começou a fazer essa perna de alta e começou a subir, 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 fez um topo. Se a gente pegar dia 21 de setembro, nosso índice do Ibov foi aonde a gente começou a nossa maior queda. Ou seja, a gente estava dentro de um suporte, vinha testando esse suporte todas as vezes, dentro de uma consolidação. No dia 21, quer ver, ó? Mudar de plataforma aqui, ó. Dia 21, cadê dia 21? Só para vocês terem uma noção que eu fiz essa análise. Ó, dia 21. Olha que interessante. Então aqui, ó, o Ibov ele vinha dentro desta perna, dentro dessa consolidação. Dia 21, aí definitivamente empurrou para baixo. Ok? E agora fez um fundo empurrando para cima. Olha o índice do dólar. Dia 21, paulada para cima e agora está vindo para baixo, enquanto o nosso Ibov está fazendo uma perna para cima, né? Então é o que eu falei, isso daqui, esse índice, ele pode ter uma influência assim no Ibov. Eu fiz essa análise e compartilhei com o pessoal lá do Telegram, tá? Então, o que eu tenho aqui, inclusive, eu já tinha feito na semana passada. Então aqui a gente tem uma retração, né? Ou seja, a gente tem uma perna de alta e tem uma retração. A retração não respeitou a região do 61,8% do FIBO, ou seja, já perdeu. Ou seja, perdeu a retração, pode entrar numa tendência de baixa. A minha expectativa era que se tivesse
um teste aqui nessa resistência, ou seja, no 61,8% da retração e voltasse a subir, nós poderíamos ter um impacto diretamente no nosso Ibov na questão da nossa retomada de alta, né? Porém, entretanto, o dólar não teve força para se segurar aqui nesta região do 93,50, perdeu esta região de 61,8% e tende a cair, né? Tendo como um suporte aqui na região do 92,74, tá? Isso daqui demonstra que o dólar ele está perdendo força, ok? Esse índice é extremamente importante para a gente entender essa vulnerabilidade do dólar e essa potência que existe nessa moeda. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ver que ele vem numa tendência de baixa, a média de 21 acompanhando, não conseguiu se segurar na retração do 61,8%, pode vir buscar a região 92,74, daí ele perde essa retração e ele pode entrar numa tendência de baixa, tudo bem? Agora a gente vai para nossas ADRs, vamos começar pelo petróleo brasileiro, né, que é chamado ADR, que é negociada lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, tudo bem? Lá na bolsa, o ticker dela é PBR, para quem não conhece, tá? Petróleo brasileiro. Então é a nossa Petrobras. Como que ela está performando lá, né? Então no dia de hoje, ela está com uma performance aí de 0,14%, tá? Existe um delay nessa plataforma em relação à cotação lá, então tá até esse momento mais ou menos 0,14%. Não estamos numa tendência de baixa, isso é importante. Já aconteceram alguns desastres, né, em que os Estados Unidos está performando e o Brasil está de férias, em que a gente entra, vê uma ADR, ela está perdendo mais de 7%. Daí no outro dia abre o pregão aqui, perde mais de 10%. Então, assim, pelas ADRs que eu analisei, que foi YouTube, Itaú, né, YouTube, Vale, Petrobras, não tem nada de calamidade, nada de terror, tá? Basicamente, até onde eu olhei na hora do almoço, todas estavam em alta. Inclusive, agora a Petrobras ainda permanece em alta. Já aconteceu naqueles episódios em que a bolsa estava numa tendência de baixa extremamente alta, né? É, e que nós tivemos alguns feriados ao longo do ano, do começo do ano, e os Estados Unidos estava performando, e que a gente entrava nas ADRs, estavam caindo assim, de uma maneira gigante. Daí no outro dia abria o mercado aqui e permanecia naquela queda, só que a queda vinha aqui para o Brasil, né? Então, pelo menos no dia de hoje, eu não estou vendo essa calamidade, tudo bem? Bom, mas vamos lá então, petróleo brasileiro, Petrobras performando a 0,14, oscilando entre 0,14 e 0,15%, nada de agravante, então a expectativa para o dia de amanhã aqui no Brasil não é nada de anormal, talvez a gente até consiga acompanhar esse ritmo dos Estados Unidos para Petrobras, então nada de susto. Vamos mudar aqui para YouTube. YouTube performando com 0,93% de alta lá nos Estados Unidos, né? Muito bom, muito bom. Eu fiz análise de YouTube 4, tá lá no Telegram, né? Então nada de anormal, nada de susto também, tudo bem? E vamos dar uma passada em Vale. Como que tá performando? Ó, tá vendo? Ó, Nova York, tudo bem? Vale está em 0,36% também de alta. Olha que interessante, muito bom. Tem um gapzinho aqui para ser fechado na região dos 11,50, né? E agora está numa tendência de alta. Aqui a gente vê um fundo, né? Depois esse fundo deu continuidade, ou seja, teve de fato uma formação de fundo aqui, conseguiu confirmar, né? Esse candle confirmou essa formação de fundo, isso é bom. Agora está nessa perna de alta, podendo vir fazer um teste aqui na região do 11,50 para possivelmente fechar esse gap, média de 21 apontando para cima e cruzando a média de 72. Isso daqui, esse cruzamento, para muitas pessoas é setup de compra, tá? Quando a média é 21 períodos, ou seja, a média mais rápida cruza a mais lenta, é setup de compra, tá bom? Bom, Vale indo muito bem, obrigado nos Estados Unidos, ADR. Petrobras indo também muito bem, obrigado. E YouTube, Itaú também indo muito bem, performando bem, pelo menos as três que nós vimos agora, elas estão positivo nos Estados Unidos, né, no pregão de lá de Nova York. Que permaneça assim, pregão ainda em aberto,
Estou fazendo este vídeo agora 3 horas da tarde, certamente vai subir à noite, então lógico que não vai ter mais o pregão aberto. Pode ser que tenha um delay, mas até este momento, 3 horas da tarde, esses três índices, esses três ativos estão extremamente bem, né? Então, pode ser que tenhamos um pregão no dia de amanhã para essas três ações numa performance boa no pregão de amanhã, vamos acompanhar, para que sim tenha uma tendência, assim como está tendo lá fora até esse presente momento. O Ibov, o que eu espero de amanhã, não espero nada de anormalidade, espero sim que acompanhe o mercado lá de fora, ou seja, que a gente feche pelo menos amanhã no positivo. É extremamente importante a gente começar uma semana aí no positivo, isso dá um ânimo a mais para todos os investidores. Bom, paralelo a isso, tem as ações que eu faço análise semanalmente, já estão prontas, que é o estudo, né, semanal, e eu vou compartilhar com o pessoal lá do Telegram. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e tenha uma ótima semana para todo mundo. Espero encontrá-los lá no Telegram. Um forte abraço e até mais.